Olá, turma boa! Semana de 6 a 13 de março de 2024, com temas nacionais e internacionais, assistindo sempre até o fim. Lembrando que a ideia não é ler a notícia com você. A ideia é ler a manchete e que você dê um pause e tenha a leitura dessa notícia. Dá um like, dá uma curtida, divulgue esse trabalho. Assistam vídeos anteriores, cliquem em vídeos no canal do Vencendo Concursos e vá descendo. Eu chamo a atenção que muitos editais vão explodir até o meio do ano, sobretudo de prefeituras, porque é o prazo que eles têm, mas não vem com aquela história de que esse ano não tem concurso o ano todo. Não pode contratar no período eleitoral, apenas isso. O cara pode até lançar um edital, todavia não pode contratar naquele período, tá? Preocupado com o tempo, porque eu tenho muito assunto para abordar nessa aula. Vamos lá. Fique até o final. Vamos lá. Tá dando uma enroladinha aqui, mas é coisa do programa. Vamos lá. Aqui foi. Esses são os endereços. Segue a gente no Instagram. Eu tenho colocado, como eu prometi desde o começo do ano, notícias relevantes, Brasil e mundo. O WhatsApp é para quem tem desejo de adquirir os livros. Estou escrevendo o livro 18, mas não tenho tempo ainda previsto para terminar, porque são as notícias relevantes que me dão, que o mundo oferece, que eu construo. Os comentários são verdadeiras apostilas. Aproveitem as promoções. Manda um WhatsApp para mim que você terá acesso aí aos livros. Eu faço R$ 25 cada volume, comprando 3, eu dou um de graça e você fica com todo o semestre de 2023. Semana de 6 a 13 de março de 2024. Começando por Brasil. Brasil registra, vamos falar muito sobre violência nessa aula, tá, pessoal? E aí é legal que você, que se não é assinante, assinar o Vencendo Concursos, porque você tem acesso ao PDF, tem acesso a questões, a plano de estudo, a mentoria, enfim. Não só a violência, mas como recentemente foi o Dia Internacional da Mulher, muitas informações saíram sobre, logicamente, o ataque de gênero que ainda persiste. Se existe um racismo estrutural, eu diria que existe um machismo estrutural baseado no patriarcalismo da nossa colonização. 1.463 feminicídios em 2023, aumentou em relação. Pesquisa apontou que 18 estados apresentaram uma taxa acima da média nacional, 1,4 para cada 100 mil mulheres. Quando você divide 1.463 por 365, vai dar quase 4 mulheres sendo assassinadas aí nesse crime tipificado como feminicídio. Saindo daqui, isso é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicou na quinta-feira. A taxa de maior no ano passado foi o Mato Grosso, com duas, eles fazem sempre a conta por 100 mil, tá? O Ceará tem uma tipificação diferente, então esse número pode ser um pouco maior. Então, ter essa ideia de que esse tipo de crime que foi criado em 2015, ou cerca um caso a cada 6 horas. Este é o maior número registrado que a lei observou. Óbvio que com o advento das tecnologias, das câmeras, a gente consegue identificar melhor esses criminosos, que na maioria dos casos são pessoas ligadas a essas mulheres, ex-companheiros, atuais maridos, enfim, que não aceitam esse empoderamento feminino. Um número triste,
se registrar no Brasil. Um pouco sobre economia. As aulas anteriores eu tenho elencado várias novidades sobre as montadoras no Brasil. É importante entender um conceito que está nesse slide. Híbridos flex. A previsão é de 117 bilhões de investimento nas montadoras. É uma clara resposta à chegada do investimento da chinesa no setor. A Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Automotores, compilou os valores da nova rodada de investimentos. Óbvio que nós temos que conferir, porque eles prometem esse investimento e, enfim, é preciso confirmar. Essa semana, Toyota e Stellantis, que fabrica a Fiat, bateram um recorde, Só em 2024 já foram anunciados 64 bilhões e a Fiat vai investir 30 bilhões entre 2025 e 30, 40 novos produtos, tecnologia bio-híbride, que combina eletrificação com motores flex movidos a etanol. Então, esse híbrido flex, o nome diferentão nada mais é do que o híbrido flex, que é de origem brasileira. Então você vai ter metade do carro, o carro movido a etanol, que queima menos, emite menos CO2, e carro elétrico. Ainda não dá para se pensar em 100% elétrico no Brasil. Mas este é um cenário que vai mudar toda a lógica das montadoras brasileiras. Um país que tem muita energia limpa para oferecer, falta infraestrutura e logística para abastecer esses automóveis, mas é um setor que promete gerar emprego direto e indireto nos próximos anos, o que pode sim levar a um crescimento econômico e mudar o Brasil a fazer exatamente aquilo que nós chamamos de transição energética, Óbvio que não adianta só carro, tem que pensar em avião, tem que pensar em ônibus, em caminhão, mas é uma excelente notícia no campo da transição energética, esses investimentos maciços aí das montadoras aqui no Brasil. Ainda na semana onde muito se pensa na questão feminina, é óbvio que não devemos pensar somente nessa semana, eu até sempre fui muito crítico, hoje eu já sou menos, eu acho que a gente tem que aceitar esse dia como um dia de reflexão e perdurar diariamente na luta contra, principalmente, a discriminação contra vulneráveis e minorias no Brasil. Eu, como professor de Direitos Humanos, saliento muito essa nossa obrigação cidadã. 8 em cada 10 mulheres vivem jornada dupla de trabalho, com afazeres domésticos e cuidados. Essa pesquisa feita pela Infojov, 45% não contam com rede de apoio de parceiros. Quase metade das mulheres não apoiam. 83% afirmam que vivenciam a vida dupla, trabalham fora e cuidam de crianças e familiares. Segundo os dados mais recentes do Instituto, por exemplo, quase 7 milhões de mulheres entre 15 e 29 anos não estudavam nem estavam ocupadas. 36% afirmaram que não buscaram emprego porque precisam cuidar dos afazeres domésticos ou tomar conta de parentes. Meu Deus do céu! O Estado tem que ter uma rede de proteção a idosos e crianças, tem que garantir a igualdade de direitos às mulheres e punir empresas e homens, pelo amor de Deus. Aí quando elas vão, aí os meninos ficam com raiva de mim quando eu falo, quando chega no concurso público, elas conseguem ter um desempenho melhor que os meninos, porque são mais dedicadas, mais estudiosas, mais concentradas, talvez exatamente para sair dessa condição desumana, ter um bom salário no mundo público que possa permitir a ela buscar ajuda em outras situações
e não tendo que abandonar tudo para cuidar de parentes. Então, não só o feminicídio, mas esse tipo de violência retira a mulher do mundo cidadão. Monitor da violência. Assassinatos caem 4% no Brasil. Levantamento final, periódico, foram 39 mil mortes violentas em 2023, contra 40. Para mim, é cenário de guerra civil. Se você pensar no caso de morte violenta, já vamos conceituar isso, em 10 anos nós temos 400 mil mortes. Pega uma guerra aí, você vai ver que elas chegam próximo desse número. O levantamento está no segundo parágrafo, contabiliza a vítima de homicídio doloso, incluindo feminicídio, latrocínio, roubo seguido de morte e lesões corporais seguidas de morte. Mortes decorrentes de violência policial não entram na conta, e não são poucas. A queda é a terceira consecutiva e todos os especialistas são, aí depois você vai ler com calma os estados, inclusive se tiver um concurso no seu estado, porque estamos gravando aula para concursos municipais, estaduais e federais do Brasil todo. Por isso, os livros também abarcam questões como essas. Eu diria que são políticas públicas lentas que podem minimizar este absurdo numeroso. O Brasil é um dos maiores matadores por morte violenta do mundo. Isso cresceu, disseminou, independente se sou a favor ou contra, com o comércio de armas nos últimos anos. E aqui eu não estou me referindo a feminicídios. Aqui eu estou me referindo, pessoal, à morte em geral. E quando você lembra de aulas anteriores, eu falei, olha, nascem mais homens que mulheres. Mas quando chega naquela faixa entre 25 e 29 anos, jovens e negros, meninos morrem mais e passamos a ter um número maior de mulheres do que homens, porque homens são mais vítimas, são mais vitimados por essa morte violenta. Saiu hoje o IDH e o Brasil caiu 2 posições. Suíça e Noruega têm os melhores índices, Somália e Sudão do Sul os piores. O Brasil caiu 2 posições, ocupa 89º lugar, em 193. Ou seja, o nosso índice é alto. Tá? Então, a ONU divulgou hoje o ranking do IDH. Na notícia tem uma lista. O Brasil obteve um IDH de 0,760 e caiu 2 posições no ranking. O IDH, isso é importante. Você definir, mede dados como a expectativa de vida, renda e escolaridade da população. Quanto mais perto de 1, melhor. Então, o Brasil está... mas 0,760 é perto de 1. Você não sabe como estão os outros e o critério aí do Programa das Nações Unidas. Então, o Brasil caiu, apesar de eles ter melhorado, esse número era 0,754, mas ainda perdemos 2 posições. Só chama atenção para que você não confunda com o índice Gini, porque o índice Gini mede a desigualdade social. São 2 índices que o mundo usa muito para entender a radiografia dos países ano a ano. Mas aí você vai olhar para o índice Gini pensando na concentração de renda. É um belo tema para pensar, por exemplo, na grande oposição entre um país exportador de comida, entre um país que tem a 9ª economia do mundo. Todavia, quando se olha para o desenvolvimento humano, perdemos até para a Argentina, tá? E algumas ilhas do Caribe. Por que até porque a Argentina é um preconceito? Não, porque a Argentina, nos últimos anos, vem passando por uma crise econômica. Todavia, o grau de escolaridade lá é muito melhor do que o nosso. Manchetes nacionais e internacionais. O governo lançou, e aí
benza a Deus, eu fui ver a lista, ele ampliou muito os alimentos que compõem a nova cesta básica. Ele retirou os ultraprocessados, aqueles alimentos que recebem muito procedimento químico, que tem muito corante e que faz muito mal à saúde, e aumentou regionalmente, digamos assim, uma alimentação mais natural. Para você ter uma ideia, são 10 grupos. E dentre os grupos, você vai dividir leguminosas, derivados de leite, óleo, vários tipos de arroz. Então, seria inviável analisar essa nova cesta básica apenas dizendo que ela é mais robusta. A bola da vez agora na Rússia é o Kasparov, talvez você não conheça, mas ele foi o mais jovem, número 1 do mundo, ele disputava com Karpov, eu me lembro dos anos 80, ele bateu o recorde em campeonatos mundiais, ele é um homem de 60 anos, é um crítico do governo da Rússia, que tem eleições semana que vem, e ele já fugiu do país e ele faz críticas. E aí, todo mundo que faz crítica é visto como terrorista e extremista para a Rússia. A minha amiga e antropóloga Lilia Markatri-Schwartz, tem mais de 30 obras, foi eleita para a 9ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Ela tem muitos livros sobre o Brasil Império e sobre a questão racial e a escravidão no Brasil. As provas gostam de perguntar, tanto que já coloquei no livro 18 uma questão contando mais sobre a obra da Lilia Schwartz. Ela foi casada, ou não sei se ainda está, com o dono da editora Companhia das Letras. Gente, inusitado isso, hein? Não é só na França. Agricultores tchecos cobrem ruas de Praga de estrume em protestos. Fazendeiros pedem remoção das restrições impostas para combater as alterações climáticas e a reimposição dos direitos aduaneiros sobre os produtos vindos da Ucrânia. Na verdade, então, há uma série de leis da União Europeia seguidas pela República Tcheca para punir aqueles que não estão produzindo de acordo com as normas climáticas, por exemplo, não trocando energia que solta CO2 para energia solar e eólica, e também eles reclamam que tirar os impostos da Ucrânia acaba colocando a concorrência dos tchecos em pé de desigualdade. Acaba chegando um produto mais barato da Ucrânia e os produtores tchecos perdem. Agora, eu nunca tinha visto jogar estrume na frente do palácio do governo. Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, diz que seguirá a ofensiva contra o Hamas, incluindo em Rafah, que é onde todo mundo está preocupado e olhando para lá, porque tem 1 milhão de pessoas e civis estão lá encurralados. Se ele atacar Rafah, será um genocídio. Ele diz que não vai ceder à pressão internacional. Depois vamos ver a resposta dos Estados Unidos. A maioria do STF vota para que a União indenize família de vítima por bala perdida. Quando o STF pega um caso específico, como esse que foi lá no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, em 2015, todos os outros tribunais que forem acionados, também devem, se não há a identificação da bala que vitimizou uma pessoa, o Estado deve indenizar, porque o Estado está envolvido, de certa forma, neste tiroteio mesmo. O ideal é que o Estado consiga, e a polícia e a perícia, consiga identificar de onde veio a bala. Muitas vezes é da própria polícia, eles não querem identificar. Então, o STF teve esse entendimento. Assentamentos em territórios palestinos, eu quero dizer na Cisjordânia, que são 2 os territórios palestinos na faixa de Gaza, onde ocorre a guerra, chegam a 24 mil, maior número registrado pela ONU, desde que o monitoramento começou em 2017. Com isso, há o risco de a
de eliminar qualquer possibilidade prática de um Estado palestino. Ou seja, o que quer dizer isso aí? A Cisjordânia foi dada aos palestinos lá na divisão territorial de 47 e os israelenses não param de construir prédios e colocando população israelense nesse território. A ideia é chegar um momento e dizer assim, olha, tem tanto israelense lá porque esse território é nosso. A ONU condena e Israel não respeita essa condenação. Nessa semana, há quase 3 anos de espera, a jornalista Cel Ramos conseguiu alterar seu registro civil para o termo intersexo. Ela é a primeira pessoa no Brasil a conseguir essa aprovação. Intersexo, pelo que eu entendi biologicamente, são pessoas que têm, digamos, a genitália masculina, mas todo o hormônio feminino, ou vice-versa, a genitália feminina e todo o hormônio masculino. Não são hermafroditas. São alterações genéticas que colocam o externo do corpo de um jeito e o interno de outro. Isto é o intersexo. E ela conseguiu pela primeira vez, dado que não é uma escolha nem nada, é uma questão de nascimento genético, classificá-la dessa forma no seu RG. Gente, o canal do Panamá está secando, porque ele é alimentado por água doce. E sendo alimentado por água doce, ele está caindo. E isso tem diminuído o transporte ali de 45 navios por dia para 30, um pouco menos. Mais uma vez, temos lá o problema do canal de Suez com os Houthis atacando navios comerciais. Agora o canal do Panamá, fruto do El Niño, que não chove, não tem água. Não tem água, você não consegue alimentar as eclusas para que os navios possam atravessar o canal. Isso tende a aumentar o preço das mercadorias, porque terão que percorrer um caminho maior entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, dado que o canal do Panamá faz exatamente essa ligação, encurtando as viagens entre o Ocidente e o Oriente. É mais um efeito econômico das mudanças climáticas. Deu a lógica. O Oppenheimer ganhou 7 estatuetas, as provas adoram perguntar, e então não teve muita surpresa. Melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante. Tá? Então, é a história que já está no streaming aí do pai da bomba atômica, que depois entrou em grande contradição, mas não vamos contar a história porque o filme deve ser visto. Hoje, o STF votou a favor de licença maternidade para mulher não gestante em união estável homoafetiva. A situação analisada envolve casal de mulheres que fez inseminação artificial. Decisão da Corte será aplicada em processo semelhante em instâncias inferiores. O que é simples, é um casal de mulheres onde, evidentemente, pegaram um espermatozoide e fizeram uma inseminação artificial em uma delas. Essa conseguiu a licença maternidade, só que a outra, aliás, as duas não conseguiram, por ser inseminação artificial, e a outra não conseguiu a licença paternidade. Agora, o STF falou, não, é um caso de relação homoafetiva, não importa se são duas mulheres, então devem ter a licença maternidade dada aí de 120 dias, conforme previsto em lei. Então, mais uma decisão do STF para a população vulnerável. Acredito eu também que é obra do legislativo fazer isso. Temas de mundo. E aí, o Diogo até parece chato, mas acho que todo mundo viu na última semana e nós estamos sofrendo. Estou aqui com o ventilador a todo vapor, gravando um pouco mais tarde para poder a luz não afetar tanto,
mas o mundo tem um 9º mês consecutivo de recorde de calor e temperatura dos oceanos é a mais alta já registrada. Esse observatório Copérnico, fevereiro foi o fevereiro mais quente já registrado. Temperatura média, mas média de 13 graus? Óbvio, você tem que pensar que nos polos a temperatura é gelada e próximo aos trópicos, a linha do Equador, a temperatura é mais quente. E o mar, hein, chegou a 21 graus. Vivemos a era da fervura global. É o 9º mês consecutivo. Então, tudo que o homem, ainda que esteja se movimentando no sentido de combater esse aquecimento global, os recordes chegam a todo momento. Ora, a governadora de Nova York decidiu usar a Guarda Nacional para combater os crimes no metrô. Isso vai ser na cidade de Nova York, mas foi a governadora do estado de Nova York que resolveu colocar o exército na rua, criando uma enorme polêmica, porque acreditam que se a polícia dos Estados Unidos não é preparada para tratar a discriminação racial, imagine as forças militares. Essa é uma velha polêmica. Quando você coloca o exército, eu até entendo que em casos de extrema violência o exército deve ser convocado, mas é melhor equipar, estruturar e amparar, né, a polícia, porque não me deixa confortável andar com o exército na rua e ela quer livrar o metrô de pessoas que cometem crimes, né? Não serão tolerados. Agora, o ano passado os crimes caíram 3% e está bem longe, viu, de ser isso aí. Acho que são 3 crimes por mês no metrô de Nova York. Aí tem os dados, mas vejam vocês que a onda de violência não é típica só do Brasil. Eu diria que este é um problema estrutural quando os modelos macroeconômicos cada vez mais retiram pessoas do mercado de trabalho e não oferecem uma capacitação para incorporar todo mundo e acabam, de certa forma, entregando principalmente jovens ao crime pela sua vulnerabilidade. E isso não é um fenômeno típico dos países pobres, até mesmo numa das cidades mais importantes do mundo, como Nova York, e agora colocando o exército na rua. Um tanto quanto polêmica. É que isso verberizou muito. Meu amigo, guerra não faz bem para ninguém. E agora Israel começa a sentir as consequências. O consumo e investimento num país como Israel foram fortemente afetados pela guerra. Óbvio, né? Quem ganha com a guerra geralmente são os grandes produtores de armas. E não é esse o setor que destaca a economia israelense. Então, que Israel repense, porque o PIB caiu 5% no 4º trimestre, quando começou o conflito com Hamas. E os números surpreenderam os especialistas, o consumo caiu e, gente, aquilo que na contramão do Brasil, enquanto as agências de crédito estão aumentando a nota do Brasil, pela primeira vez a Moody's, que rebaixou a nota de investimento em Israel. Quando já expliquei para vocês que quando rebaixa essa classificação, o país sofre uma verdadeira golpe na imagem internacional, além das pressões para que Israel, eu repito, nada justifica o ataque do Hamas a civis israelenses.
nada justifica o ataque de Israel a civis palestinos. Então, temos que condenar os dois atos. Porém, vem essa notícia que a economia israelense começa a ter reais dados de queda por conta da guerra. É lógico, você tira dinheiro de investimento para comprar armas. Agora, uma das maiores preocupações do setor empresarial israelense tem a ver com a tecnologia. Representa 17% do PIB. Então, importante entender que é o motor do crescimento do país. Não é à toa que nós compramos softwares israelenses, por exemplo, de altíssima qualidade. E esse setor vem sentindo com a guerra na economia israelense. Olha, se Israel, que está, imagine a Palestina, que pelo menos tivemos aí o anúncio de um corredor, eu não vi notícia ainda hoje se o navio com ajuda humanitária que saiu do Chipre, num corredor pelo mar Mediterrâneo, chegou à Palestina. O fato é, toda a pressão mundial para que a ajuda humanitária chegou no limite do limite. O que está acontecendo esses dias, eu vi uma foto de um menino esquálido e 3 dias depois ele morreu de subnutrição, de sede, de doença. Então, ora, se o exército de Israel está matando membros do Hamas, isso é uma guerra que eu não gosto. Agora, a população civil, não. E essa é uma daquelas notícias que a gente tem que olhar com muito cuidado. Que é assim, né? Eu não acredito que uma prova queira usar essa notícia com você. Mas eu estou querendo te ensinar a como observar uma notícia ou um discurso de um líder e como ele pode ser mal interpretado. Quer ver? Biden diz que Netanyahu está prejudicando mais do que ajudando Israel. Em tom de crítica, o presidente dos Estados Unidos afirmou que o primeiro-ministro tem o direito de perseguir o Hamas, mas deve prestar atenção às vidas inocentes. Ora, todos nós sabemos que Benjamin Netanyahu é um aliado de Trump. Todos nós sabemos que o Biden está dando ajuda militar a Israel e que o Biden está em campanha. Pois bem, como o mundo inteiro que acompanha as eleições nos Estados Unidos de perto, e ele fez um discurso do Estado à Nação, que é uma tradição dentro dos Estados Unidos, foi um discurso muito forte. Aquilo que criticavam Biden pela idade, ele demonstrou muita força, mas me parece assim, tomem cuidado com falas de Biden e Trump ao longo de 2024. Soa como tom de campanha eleitoral, porque me parece uma enorme contradição, dado que ele não deixa de ajudar Israel e vota. Os Estados Unidos têm votado, como nós temos contado, no Conselho de Segurança da ONU, contra as sanções frente a Israel, contra um cessar-fogo. E aí ele vem com essa fala. Eita! Então, esse é o tipo da notícia que o aluno fala, nossa, o Biden está contra o Netanyahu. Cuidado. Essa não é uma notícia muito mais para ensiná-los a perceber como a geopolítica mundial e a particularidade de cada país pode mudar um discurso de um chefe de Estado. Vamos adiante. Gente, é muito preocupante porque o Ramadã começou e o Ramadã é um mês sagrado. Significa, para trocar em miúdos, é quase a nossa quaresma. Porque o calendário dele não bate com a gente, porque eles usam um calendário lunar, nós usamos o calendário gregoriano, que é baseado no calendário praticamente solar, né?
é o mês sagrado para todos os muçulmanos do mundo. Eles têm que fazer jejum entre o nascer e o pôr do sol. Após o pôr do sol, uma refeição festiva, e o Ramadã está acontecendo no meio de uma guerra. E aí, quando que acontece? O Ramadã é marcado pela lua crescente, né? Então, e eles têm que... e aí tem dias diferentes, de acordo com cada país, né? Nem todo mundo segue exatamente uma única linha no islamismo, assim como em todas as religiões do mundo. Deve acabar em 10 de abril. Qual é a preocupação? Qual é a preocupação? A preocupação é que, em determinado momento, haja um ataque em qualquer país islâmico no momento de oração. Todos os islâmicos acabam se manifestando, vão às ruas, rezam, oram no mês do Ramadã, fazem uma peregrinação a Meca, de modo que a qualquer ataque nesse momento mobiliza toda a comunidade islâmica mundial. Porque se eles têm que jejuar, quanto mais fazer guerra. E aí, muitas vezes, o inimigo faz isso, ataca no momento onde eles estão orando. E aí vai variar de inimigo para cada. No caso aí, nós estamos tratando de Israel versus a Palestina, mas não é. Existem conflitos no mundo islâmico em vários países. Então, é um momento muito delicado. Atacá-los agora pode mobilizar todo o mundo islâmico, que reúne mais de 1,5 bilhão de pessoas. Então, atenção para que até abril, vamos passar março até abril, tendo essa questão religiosa aguçada para os islâmicos. Há muita diversidade, então alguns muçulmanos decoram a casa. No Egito é um período especialmente festivo, a decoração é colorida, músicas. Antes da aurora há grupos que tocam tambores. Em alguns países há estreias de programas de TV, campanha de publicidade. Na Indonésia, que é o país que tem mais população mais muçulmana do mundo, rituais que se inspiram no hinduísmo e no budismo, tá? Então, não é igual a todo mundo. A preocupação é essa, que o Ramadã, né, nessa época, seja respeitada a vida religiosa dos islâmicos. Pois bem, extrema-direita venceu as eleições em Portugal, derrotou aí a Aliança Democrática, derrotou o mundo socialista, né? Mas aí não foi uma derrota muito expressiva. Desculpa, as duas principais legendas, a Aliança Democrática e Socialista, terminaram empatadas, né? Os radicais da extrema-direita quadriplicaram aí de 12 para 48, e a AD, que é a Aliança Democrática, a Aliança Democrática é de direita e o mundo socialista quase que empataram. Você sabe que no parlamentarismo, quando isso ocorre, o que tem que acontecer, né? Tem que ser feita uma aliança para atingir a maioria para dar o poder ao mundo aí da direita. E essa aliança democrática diz que não vai se juntar a esse Chega, que é a extrema-direita radical, aquela que tem uma aversão aí à chegada de estrangeiros, mas não tenha dúvida que isso impulsionou a direita, tirando os socialistas de 8 anos no poder. Agora, se não conseguir maioria, vai ter novas eleições. Lembrando que o primeiro-ministro caiu por denúncias de corrupção. Óbvio que as lideranças de extrema-direita do mundo estão muito associadas a Trump, a Bolsonaro e a Javier Milei, que novamente questionou a confiabilidade nas urnas. Mas o Chega, que é o nome desse grupo de extrema-direita, quadriplicou em tamanho.
nós sabemos que brasileiros estão sofrendo muito em Portugal. Vamos aguardar o desfecho do que ocorre em Portugal, porque temos a segunda maior comunidade de brasileiros fora do Brasil, a primeira é os Estados Unidos. Estamos tendo problemas com brasileiros na Argentina, que vão fazer universidade lá, que não estão podendo entrar, e brasileiros que estão sofrendo perseguições lá também em Portugal, e por isso a extrema-direita, que tem esse discurso mais averso ao estrangeiro, teve uma votação expressiva. Um outro país que agora entrou no cenário do caos da emergência humanitária é o Haiti, onde o seu primeiro-ministro renunciou ontem. Nesse slide, a gente explica um pouco qual é a origem dessas gangues que dominam o Haiti. Tudo isso remonta aos anos 50. Então, os Totomacuts do Papadoc, que foi presidente entre 57 e 86, um ditador que governou o Haiti, e seu filho, Jean-Claude Duvalier, criaram uma milícia pessoal, que vai dar origem às gangues, né? Depois, Jean-Bertrand Aristide também. Então, eram presidentes que não usavam quase que a mesma coisa que Hitler, né, pessoal? Hitler fez isso com a SS e com a SA. Ele tinha o seu exército e tinha a sua guarda pessoal, assim como Mussolini tinha os camisas negras. Ditadores fazem isso, criam guardas pessoais. O fato é que desde que morreu o presidente do Haiti, esse primeiro-ministro que estava no poder e que não pôde voltar, né, mais para Ariel Henry, renunciou ontem, e tem aí o Barbecue, né? O G9 é o principal, quer dizer, churrasco, o apelido dele, é o principal chefe de gangue. São 23 gangues que atuam na capital, 80% do território. O Quênia diz que vai ajudar, mas o Haiti está vivendo aí um momento muito delicado na sua história, porque é o caos estabelecido. Não sei o que vai acontecer, quais são as eleições, quem vai assumir. O fato é que as pessoas estão fugindo para o interior, estão fugindo do Haiti, extrema pobreza, extrema miséria, e agora mais de 80 gangues sequestrando pessoas por R$1.000. Pois bem, como eu falei, eram muitos temas. Deixo aqui para você a lista dos livros e o período que abrange. Livro 14, começa no livro 14 e vem até o 17, e aí você começa a trabalhar com o segundo semestre. Cada um deles tem 100 questões. O 16 eu fiz com 120, tive bastante temas. De 15 de outubro eu pego períodos para que você possa exatamente ir comprando aos poucos. São verdadeiros livros de atualidades, cada um desses temas, como podem aparecer nas provas. Eu procuro copiar exatamente o modelo de questão, mas são questões que eu bolo. Hoje eu consegui fazer 3 questões, porque temas me foram oferecidos, né? Este é o último, é o 17. Eu acho importante as aulas assistidas, acho importante os slides, a assinatura, mas ninguém vai passar em nenhum concurso se não resolver questão. E não tratem atualidades, porque eu chamo a atenção. Não, eu assisto notícia, eu vou lá e resolvo. Não vai resolver. Atualidade não é essa vida que sai ali na TV. Eles têm uma característica e constroem pegadinhas para vocês. É preciso treinar como outra e qualquer disciplina. São pontos preciosos e é aquilo que dá repertório para a redação. Cada exemplar desse eu faço a R$25. Mas como eu falei, se você comprar 3, você ganha um desconto. Ganha 1 de graça. Como eu faço? Manda um WhatsApp para mim, que a gente conversa, você mostra o edital e a gente põe a chave Pix, manda a chave Pix e manda em PDF, que é a forma mais barata, tá? Esses são os meus endereços aí. Esses são os endereços para quem está assistindo o vídeo do Vencendo Concursos, o canal que mais cresce no Brasil com mais aulas gratuitas. E eu concluo a aula de 6 a 13 de março me despedindo
e te esperando no dia 20 para muitos temas relevantes que vocês perceberam por essa aula. Muito obrigado, até dia 20.